E hoje no nosso TVC Entrevista, pauta importantíssima para estudantes e pais de estudantes que vão aí participar do PAS, o Programa de Avaliação Seriada da UNB, para conversar sobre esse assunto importantíssimo, que inclusive nós tivemos o Enem há pouco tempo e o PAS é uma das portas de entrada para a Universidade de Brasília. Para falar sobre isso, está conosco hoje Larissa Arruda, que é professora de português e vai compartilhar um pouco dessas informações conosco. Larissa, seja muito bem-vinda, uma honra para nós tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos, pessoal de casa que está nos assistindo. E vamos falar então do nosso PAS 1, que vai acontecer agora, domingo, e o programa de avaliação seriada da UNB. Então quero trazer dicas, falar um pouquinho sobre a prova, falar um pouquinho sobre a redação, tranquilizar ali os estudantes, e informar um pouquinho desse processo, conforme você falou, Rafa, que é uma porta também de entrada para esses alunos vestibulantes que estão aí lutando por uma vaga no ensino superior. Larissa, inclusive, vou então pedir para você começar justamente com a definição para aqueles estudantes que estão indo para o ensino médio ou de repente já estão no primeiro ano, mas ainda não têm a exata noção do que é o PAS. Então, por favor, explica para nós. Agora, então vamos lá, pessoal, olha só, o PAS é um programa de avaliação seriada da UNB, que tem como uma avaliação contínua desses alunos que vai avaliar esse processo dentro ali do ensino médio do primeiro, segundo ao terceiro ano. E a medida disso é a soma, no final desse processo, dessas etapas de avaliação, é a soma definida que vai fazer com que esses alunos consigam ou não ingressar ali, conseguir a vaga no ensino superior pela UNB. E justamente por ser seriado, seria um pouco mais fácil que o vestibular normal, né? Exatamente, Rafa. Por quê? Porque o vestibular tradicional, ele avalia os estudantes de uma forma única, então somente por essa prova. E o PAS não, ele dá essa oportunidade de avaliação contínua, ou seja, através do primeiro, segundo e o terceiro ano do ensino médio, que são as etapas, PAS 1, PAS 2 e por fim o PAS 3. Perfeito, gente. Então, eu quero só reforçar esse esclarecimento aqui da Larissa para você que tem o sonho aí, que tem a meta de entrar na Universidade de Brasília, uma das maiores universidades do país, uma das mais importantes universidades do país, sempre ranqueada, inclusive internacionalmente, pela capacidade de todo o colegiado. Então faz toda a diferença para você que de repente acha que o vestibular é um pouco mais difícil, de fato entendeu? Para participar aí, porque as provas do PAS são interdisciplinares, ou seja, você tem toda a dificuldade dividida por 3, dando para estudar um pouquinho a cada ano, né, Larissa? Perfeito. E aí, eu já emendo aqui, então, com dicas, Eu gostaria que você falasse para os estudantes, para quem já vai fazer a prova domingo, que já vai acontecer agora nesse próximo final de semana, como que elas podem, eu sei que já tá... Estudar, quem estudou, quem não estudou, não adianta mais. Mas daqui para lá, como que esses estudantes que vão prestar essa prova podem se preparar? Primeiramente, agora é importante eles começarem a focar na parte de disciplina onde eles têm certa dificuldade. Então é importante esses estudantes dar aquela geral no conteúdo, mas focar principalmente na parte dos conteúdos que têm essa dificuldade, não pesar tanto a mente, um dia antes da prova ter uma alimentação equilibrada, uma noite de sono é muito importante para esses alunos que vão passar 5 horas ali sentados prestando esse vestibular. Então também é importante focar na parte da redação, que também traz essa questão de notas para esses estudantes. Então ter cuidado para não ter fuga ao tema, respeitar ali a delimitação do que a proposta de redação vai pedir, ou seja, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão dessa proposta de redação e ter também bastante, trabalhar bastante essas atualidades que vem acontecendo ultimamente. A redação, inclusive, você já toca num ponto muito importante, porque hoje, nesse mundo em que as pessoas pouco escrevem, e pouco leem também, tem sido assim um bicho de 7 cabeças para muitos, E você tocou num tópico muito importante e até gostaria que você reforçasse aqui, por exemplo, a fuga ao tema é um dos pilares, um dos erros que não pode acontecer, Não pode acontecer. Quais são outros erros muito comuns de redação, Larissa? Os alunos não respeitarem a delimitação da estrutura, da quantidade de linhas, se é entre 15, se é entre 30 linhas, o estudante acaba fazendo menos, então, ali do que é proposto, então isso também pode ser penalizado. Também respeitando ali a delimitação, ou seja, a estrutura final,
o aluno costuma ultrapassar a margem também, isso também é penalizado. Então, só colocar título somente se a proposta for pedida. Então, tudo isso também acaba ali delimitando e também tendo essa questão de penalização para esses estudantes. Entendi. Uma curiosidade, letra cursiva ou de forma? Não tem problema. O que, né, os professores em si, a gente sempre passa para os nossos alunos é que tenha uma letra legível. Para quê? Para que o seu avaliador consiga entender. Porque se ele não entender, não tem como a gente ficar perdendo tanto tempo por causa da demanda da correção das provas de redação. Perfeito. E no dia, assim, vamos colocar ali da noite anterior, no dia da prova, né? Certo. O que esse aluno precisa fazer para que seja tranquilo a feitura dessa prova? Conforme eu falei, ter uma noite de sono tranquila, chegar no dia da prova com antecedência, né? A gente está vendo que Brasília está, né, com esses dias de chuva, o trânsito também, né, então acaba ali atrapalhando um pouquinho, então que esse aluno ele possa se programar, não chegar ali em cima da hora, preparar um lanchinho saudável, equilibrado, lembrando, né, do material transparente da caneta. Então tem todo aquele protocolo que a gente sempre recomenda para esses alunos seguirem dentro do que é proposto mesmo. Então ter uma noite de sono bem tranquila, evitar forçar bastante a mente, ter uma alimentação equilibrada, tudo isso são processos que facilitam ali para esses nossos alunos. Espairecer, né? Espairecer, exatamente. Tem um sábado ali tranquilo com a sua família, revisa o que tem que revisar, como você falou, Rafa, agora não tem como fazer muita coisa, estudar todo o edital em cima da hora, mas revisa ali os pontos que vai ser mais cobrados ali dentro do que o edital, né, do PAS 1 vai ser cobrado para esses alunos. Perfeito. Gente, uma dica que foi dada aqui na época do Enem, que eu acho que vale repetir. Com certeza. É conhecer antecipadamente, se você puder, se for óbvio, próximo ali da sua casa, aproveitar que as aulas terminaram. Sim. Conhecer o local de prova, né? Ir lá, ver como é a chegada. A gente sabe que aos finais de semana a demanda de ônibus diminui, né? Você falou tudo, Rafa. Então, de repente, conhecer esse caminho para não ter surpresas. Não ter surpresa, igual eu falei, né? A gente tá tendo esse período de chuva, trânsito, então você já acaba se programando e tem que se programar, porque tem um horário de entrada. Se os portões fecharem, acabou, já é menos uma nota dentro desse programa seriado que você vai ter para somar e dividir ao final das 3 etapas. Verdade. Larissa, você compartilha essas e outras dicas nas redes sociais, né? Sim, exatamente, Rafa. No meu Instagram eu sempre venho postando dicas, incentivando ali os meus alunos, postando dicas de português, de gramática, de redação. Recentemente eu até fiz uma oficina de redação para o Enem, totalmente gratuita para os alunos. E foi maravilhoso, bombou. Foram 3 dias de aula, ensinando ali a introdução, o desenvolvimento e a conclusão para esses alunos. E assim, foi um sucesso. Então, é essa dica que eu gosto de trazer, de estar ali perto dos estudantes. Então, muita gente vem, acaba tirando dúvida, fazendo perguntas, de vez em quando abro ali a caixinha de perguntas para eles. Então, isso para mim é o que me dá gosto, né? De poder ajudar, até porque o português é algo que é bem difícil, os alunos falam que tem bastante dificuldade, igual você também comentou, que foi a parte de redação. Os alunos travam, recebo muito esses comentários. Professora, travo, quais são as dicas que você dá para poder destravar a minha mente? E a dica é leitura. Ler, não é um segredo, leia de tudo, saiba de tudo e saiba dissertar, introduzir, desenvolver e concluir utilizando ali os conectivos, as palavras-chave, que é isso que os avaliadores gostam de observar dentro de uma redação. Perfeito. Essa oficina que você fez, Larissa, foi gratuita? Foi gratuita. Olha, eu quero reforçar aqui essa ação que a Larissa fez da oficina, porque foi numa oficina sim, tá? Que eu estudei, que eu aprendi, que eu tirei 980 no Enem na redação. Olha que legal! Numa oficina sim. E eu já vinha estudando já há algum tempo. Certo. Só que a gente sempre estuda, na verdade o português era sempre uma das minhas matérias favoritas, mas a gente mesmo assim ainda tem dificuldade porque o português é uma língua difícil. É uma língua difícil. Né? Então a métrica da redação, os vestibulares, o Enem, o próprio PAS, tem uma métrica de redação que precisa ser respeitada. Exatamente. E foi nessa aula, nessa oficina, nesse workshop que eu aprendi de fato o que precisava constar em introdução, desenvolvimento. A quantidade de linhas, né, para respeitar importante dentro de cada etapa. Então é isso que eu sempre falo para os meus alunos. Eu fico imensamente feliz que você também tenha aprendido dentro de uma oficina de redação, que isso a gente acaba contribuindo para a comunidade, para o pessoal, para a população em geral, né, que queira realmente aprender. Igual você está comentando aí do Enem que passou, que abrange, né, a população em si em geral. Então é maravilhoso.
Muito legal. Inclusive, quero até pedir que vocês coloquem novamente aqui. Já tinha passado a rede social da Larissa. Eu vou pedir que seja colocado Sim. novamente aqui, @Larissa Arruda, para que você, estudante, às vezes você não vai fazer o PAS agora, mas ano que vem novamente tem o Enem, novamente tem outra oportunidade do PAS, e você já vai antecipadamente acompanhando a Larissa e participando dessas oficinas aí e de todas as aulas que ela dá nas redes sociais gratuita, para você também se sair bem no vestibular. Perfeito. Larissa, um recado agora, eu vou pedir, aquela câmera está com você, para você já dar o recado final para os estudantes que vão fazer o PAS aí no domingo. Primeiramente, estejam tranquilos, vão confiantes, cuidado com as rasuras, preenchimento de gabarito, isso é muito importante. Faça e leia com bastante atenção, leia o comando, né? A banca, a CESP, a banca Sebrasco, então cuidado com os trechinhos que você vai ler, os conectivos que tem dentro das informações. Então, primeiramente, descarte as que você não vai marcar. Tenha em mente ali que você, no máximo, tem que ter 2, estourando 3 afirmativas que você consiga fazer essa assertiva. Leia até o final do comando da proposta. Dependendo dos textos, leia o comando que a questão vai pedir para você não precisar ler os textos tão longos que a banca geralmente ela cobra. Então, são essas dicas que eu passo. Respeite o tempo que tem para você poder fazer essa prova e saia confiante de que o seu PAS 1 será garantido. Tá aí dicas importantíssimas da Larissa, tá? Para você que vai fazer essa prova no domingo. A gente deseja, inclusive, uma boa sorte. Larissa, agradecer sempre aqui a sua presença. Eu que agradeço. Dizer que as portas da TV Cultura estão sempre abertas, viu? Para a educação, para a cultura e tudo que somar para a sociedade. Sim, eu que agradeço o convite. Foi um prazer conversar com você e também com as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada mais uma vez e obrigada a você também pela sua companhia e pela sua audiência. Quero te lembrar que hoje a gente ainda se encontra, porque às 18 horas eu vou estar por aqui te esperando com os principais destaques do dia, no seu primeiro Jornal da Noite. Uma boa tarde para você e até lá.